Você não está cansado da vida, você está cansado de fugir da vida. Sabe aquele cansaço que você sente? Ele não é físico, ele às vezes não é nem mental. É um atrito interno que você sente. Você está cansado porque você adia aquele projeto que você sonha em tirar do papel. Você está cansado porque você vem adiando a prática de uma atividade física e vem arrumando inúmeras desculpas para poder não realizar. Você está cansado porque você diz que não tem tempo para sua família. Você está cansado porque você diz que você não encontra um relacionamento de qualidade. Na verdade, você não está cansado da vida. Você está cansado dessa fuga, dessa eterna fuga que a sua zona de conforto sempre te coloca. E ano após ano, dia após dia, você se coloca nas mesmas situações. E você espera, de alguma forma, um resultado diferente. E eu vou te dizer uma coisa, o resultado diferente somente virá se você começar a tomar atitudes diferentes. Eu sei que pode parecer clichê, mas a partir do momento que você entra na sua zona de conforto e você acha que com isso, sentado ali esperando, você vai mudar de vida, você está se auto-sabotando. Quando você menos espera, o ano passou. Passaram-se 10 anos, 20, 30, 40, e aí você vai olhar para trás e vai pensar, poxa vida, eu poderia ter tirado do papel, eu poderia ter arriscado. E se desse certo? E se eu conseguisse êxito naquele projeto? E se eu tivesse um relacionamento mais saudável, mas eu sequer arrisquei, porque eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de me arriscar. E eu vou te dizer uma coisa, enquanto você viver com esse tipo de pensamento, a sua vida vai continuar estagnada. Eu contei pra você no primeiro episódio do canal aquilo que me fez mudar de vida, aquilo que me tornou um novo homem, um novo profissional, um pai melhor, um filho melhor, um ser humano que busca evoluir dia a dia, que busca se aprimorar, que busca se tornar sua melhor versão. E aqui a gente quer conversar sobre corpo, mente e espírito, porque eu acredito que o sucesso não é só financeiro. Você pode ter sucesso financeiro e ter a saúde toda bagunçada. Você pode ter saúde e ter sucesso financeiro e seus relacionamentos serem uma grande porcaria. Portanto, o sucesso, ele não é medido só em questão financeira ou prosperidade material. É um conjunto de fatores que vão englobar todas as esferas da sua vida. Seja o lado físico, você tendo uma saúde melhor, você tendo mais disposição, isso vai impactar diretamente no seu trabalho, no seu relacionamento. Ou seja, você ter prosperidade para viver com tranquilidade, com segurança financeira. E você cuidar também do seu espiritual. Porque não adianta você ter um corpo saudável, ter prosperidade material, sendo que irá te faltar algo interno que você não vai saber nem explicar. Esse canal foi criado justamente para buscar esse equilíbrio. E é o que eu venho buscando ao longo dos anos. O equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu precisei passar por uma situação de saúde gravíssima e até mesmo correr o risco de ficar com sequela ou morrer para entender que existem alguns aspectos da vida que não valem a pena ser seguidos. Em contrapartida, eu acredito piamente que quando a gente busca se tornar a nossa melhor versão, o mundo começa a aparentar outras cores. Ele começa a se tornar um pouco mais doce, um pouco mais mágico. E a partir do momento que você descobre aquilo que realmente te agrada, aquilo que te move, aquilo que te impulsiona, e para de viver buscando a aprovação dos outros, para de viver o sonho dos outros, e passa a viver a sua verdade, o mundo começa a ser diferente para você. Você para de fugir da vida e começa a sentir prazer em viver a vida. E quando eu falo que você está cansado de fugir da vida e você não está cansado da vida, essa fuga se apresenta com alguns sintomas. O primeiro sintoma que ela se apresenta é a procrastinação. E quando você vê, foi passando feed atrás de feed, e às 6 horas da manhã que você acordou se tornaram 7h30, 8 horas, 8h30 da manhã. E você perdeu 1 hora e meia, 2 horas de produtividade que você poderia ter. Quando eu falo produtividade, eu não estou dizendo para você ser uma máquina. Estou dizendo para você simplesmente fazer algo que vai agregar na sua vida. Seja você tomar um café com calma com a sua família, preparar um prato mais saudável, meditar, fazer uma leitura. Você pode até falar, poxa Danilo, isso é muito chato. Realmente, o celular vai despertar uma dopamina fácil e barata no seu organismo. Mas você vai perceber que com o passar do tempo, essa dopamina vai te viciando. E você vai ficando dependente de rolar a tela do celular.
Quando você vê, acabou a bateria do seu celular, você já fica desesperado. E com isso você vai adiando as tarefas que você precisa realizar ao longo do dia. Seja enviar algum e-mail, seja prospectar um cliente novo, seja buscar uma parceria, seja fazer uma atividade física ou até mesmo algum hobby produtivo, como uma leitura, passeio, qualquer ato que possa te trazer um bem-estar genuíno e não que te desperte essa sensação de dopamina barata que a tela do celular te desperta. Veja bem, eu não estou dizendo aqui para você abandonar o celular. A gente vive na era da tecnologia. E a tecnologia é muito bem-vinda, mas você tem que ser o senhor do seu destino. Você tem que ter o domínio sobre a sua vida e não a máquina ter o domínio sobre a sua vida. A partir do momento que você identifica que você está passando muitas horas no celular e isso está te sabotando, seja profissionalmente, seja pessoalmente, você deve cortar imediatamente esse mal. Faz uma experiência, fica uma semana acordando e deixando o celular de lado. Vai fazer seus afazeres, vai estudar, vai tomar um café de qualidade, vai fazer um treino legal sem pegar no celular. Depois você volta aqui e deixa nos comentários para mim. Eu tenho certeza absoluta que você vai notar a diferença logo na primeira semana. E o segundo sintoma clássico é a produtividade falsa. Você acorda, vai para o seu serviço e você sempre realiza as mesmas tarefas. Eu entendo que existem tarefas que são realmente mais mecânicas, mas você sempre checa os e-mails, sempre faz a mesma coisa. E quando você não busca inovar, você não busca uma alternativa diferente, é praticamente impossível que o resultado seja diferente. Você já experimentou alterar um pouco a sua rotina? Se arriscar a sair mais do escritório para prospectar um cliente, estudar mais um pouquinho, uma soft skill diferente, para que você possa agregar um pouquinho mais à sua vida? Fica comigo que após o diagnóstico desses sintomas, eu vou trazer as soluções para você. Diagnóstico número 3. Você diz sim para tudo. Você diz sim para aquele happy hour que você não quer ir. Você diz sim quando um amigo te chama para ir para o bar aos finais de semana e você prefere fazer outra coisa, mas para não contrariar, você acaba aceitando, indo, tomando todas e acorda cansado, quebrado. Você diz sim para familiares, sabendo que você vai se sobrecarregar, ficar atarefado e que você vai acabar se prejudicando com isso. No último episódio do canal, eu já falei o perigo de ser o eterno bonzinho. Quando você diz sim para tudo, quando você acaba se prejudicando e querendo agradar todo mundo a todo custo. Em vez de você ser respeitado, você vai ser extremamente explorado. E às vezes as pessoas vão fazer isso sem ao menos perceber. Porque você diz sim para tudo. Comece a se policiar. Comece a prestar atenção naquilo que realmente precisa da sua ajuda. Aquilo que realmente você pode contribuir, pode ajudar. Aquilo que não vai te prejudicar de forma alguma. A partir do momento que você começa a escolher as guerras que você vai travar, a escolher as batalhas que você vai travar, a sua vida começa a ficar mais simples. Você começa a ter mais tempo, você começa a se priorizar e, consequentemente, as pessoas vão te valorizar mais. Quarto sintoma, a espera pelo momento perfeito. Você fica esperando a inspiração bater, e eu já falei sobre isso aqui no canal. Você fica esperando estar motivado, estar disposto, estar com energia. Eu vou te contar um segredo. Muitos dos vídeos que eu gravo, muitas vezes são gravados por volta das 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Porque é o tempo que eu encontro para poder ter um tempo de qualidade para sentar e conversar aqui com você. Muitas vezes eu estou cansado após uma rotina exaustiva de trabalho, após prospectar clientes, reuniões, compromissos, audiências. Mas a minha paixão por gravar, por poder passar um pouquinho mais da minha história, por poder construir essa comunidade, é maior do que o meu cansaço. Porque eu sei que no final do dia, quando eu olhar lá na frente, vai ter valido a pena. Para de esperar a motivação bater na sua porta. Faça acontecer. Faça chover. Faça aquilo que tem que ser feito. Na hora que tem que ser feito. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai ter dias que você vai falar: poxa, Danilo, eu não tô com a mínima vontade de treinar. Eu não tô com a mínima vontade de ir naquela reunião. Eu não tô com a mínima vontade de olhar para aquele chefe, para aquele superior. A maioria das vezes a gente vai ter que fazer aquilo que tem que ser feito. Eu costumo brincar com a minha filha. Eu falo para minha filha que qualquer que seja a profissão que ela escolher no futuro, vai ter a parte boa
e a parte ruim. Saiba valorizar os dois lados. Seja a parte boa para te impulsionar, para te motivar, seja a parte ruim para você melhorar como pessoa, para você progredir, porque através do sofrimento e da dor você cresce também. Na academia é assim, no físico é assim. E mentalmente eu te garanto que quando você cria essa resiliência mental, essa blindagem mental, você se torna mais forte. E qual que é a verdadeira causa desses sintomas? O medo. Porque você não tem medo da vida, às vezes você tem medo da arena. Você já percebeu que muitas vezes você tem medo do seu potencial, até mesmo mais do que o seu medo de falhar? Você já percebeu que às vezes você tem medo de se destacar e ser julgado pelas pessoas que você ama, com medo de perder as pessoas que você ama porque você está crescendo, está evoluindo? Às vezes, o seu maior medo é da sua própria luz e não da sua sombra. Porque as nossas sombras a gente conhece muito bem. Agora, a nossa luz, o nosso potencial, o nosso desenvolvimento é o que realmente assusta. Quando você fala que você está cansado da vida, você está cansado, na verdade, de deixar de explorar o potencial que você tem. Quando nós somos crianças, nós vivemos de sonhos. Umas falam que querem ser médicos, astronautas, jogadores de futebol, atletas, outros advogados, como eu falava. E quando o tempo vai passando, a gente vai minando nossos sonhos. Repara que quando nós somos crianças, as crianças, via de regra, são mais espontâneas, não têm tanta timidez. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se retraindo, a gente vai se preocupando com o julgamento alheio, a gente quer ser aceito num grupo. Tudo isso é muito válido até determinada idade. E é totalmente saudável. Mas chega um patamar da sua vida que isso vai começar a te minar. Você começa a adiar a apresentação de uma palestra porque você tem medo de falar em público. Isso acaba afastando talvez uma oportunidade de crescimento no seu ambiente corporativo. Às vezes você acaba adiando uma conversa com seu parceiro, com a sua parceira, porque você tem medo de desagradar. Você acha que isso aí pode acabar estragando o seu relacionamento, quando na verdade pode ser a solução para vocês se unirem ainda mais. Não deixe o medo da arena te sabotar. Todos os nossos sonhos estão atrás da barreira do nosso medo. A partir do momento que você enfrenta os seus medos, você começa a viver um outro tipo de vida. Você começa a perceber que aquele jacaré que você via refletindo na parede é na verdade uma lagartixa. Mas a luz que você está jogando ali reflete um jacaré na parede. Porque o foco que você está dando para o seu problema, que às vezes é um cafezinho pequeno ali, se torna algo grande porque você não está enfrentando o seu medo. E qual que é o custo de viver com medo? É uma morte lenta. É você chegar ao final da vida com arrependimento de não ter tentado, com arrependimento de sequer ter falhado e falado, eu tentei, eu usei todas as minhas forças para tentar atingir meu objetivo, para buscar aquilo que eu amo, aquilo que me move, aquilo que toca aqui dentro. Não queira chegar nos 70, 80, 90 anos de vida com esse arrependimento. Conversa com pessoas de idade e pergunta para ela quais são os seus maiores arrependimentos. A maioria delas vai falar que se arrependeu de não ter arriscado mais, de não ter tentado mais. Seja de ter amado mais, de ter estudado mais, de ter viajado mais. Portanto, enfrenta seus medos, mete a cara na vida, corra riscos calculados. Você não precisa ser um inconsequente, um irresponsável que quer se arriscar toda hora, se colocar em risco toda hora. Mas saiba ter o discernimento de que se você continuar fazendo as mesmas coisas sempre, a sua vida não vai mudar. E quando você perceber que a sua coragem é maior do que você imagina, eu tenho certeza que você vai lembrar da nossa conversa e vai vir aqui me deixar um comentário. Ok, agora chega de falar de problemas. Agora vamos falar das soluções. Porque eu venho aqui, eu não tô aqui para apontar o dedo na sua cara e te julgar. Eu tô aqui para te ajudar a se tornar um ser humano melhor, um homem melhor. E você vai me perguntar, Danilo, quais são as soluções que a gente pode encontrar para poder resolver esse problema? A primeira solução que você precisa adotar para ontem é firmar um compromisso com você mesmo. Não é firmar um compromisso com seu amigo, com a sua esposa, com seu chefe. É com a pessoa mais importante da sua vida, você. A partir do momento que você se compromete, nada vai te parar. Nada nem ninguém vai te desencorajar. Seja um familiar que às vezes duvida do seu sonho ou não quer nem te ver crescer. Seja pessoas que te desencorajam porque não querem te ver melhores do que ela. A partir do momento que você firma esse compromisso, eu te garanto que é até mais fácil você enfrentar
nos dias que você sequer está motivado. A partir do momento que você define esse propósito, anota no papel, começa com uma tarefa simples. Começa falando, hoje eu vou acordar 15 minutos mais cedo, vou tomar um banho e vou meditar por 10 minutos. Ou até mesmo uma atividade física, uma leitura, um estudo. Traça um objetivo para você desenvolver, seja uma habilidade, seja uma competência, o que quer que seja que possa te trazer algo mais produtivo, algo melhor. E o segundo conselho que eu trago para você, trace metas. Trace metas semanais, metas quinzenais, metas mensais, semestrais, anuais e por aí vai. Comece com metas pequenas. As metas mais curtas, trace sonhos mais palpáveis, mais realizáveis. As metas mais longas, ouse sonhar. Sonhar é de graça. E sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhar não custa nada. E a partir do momento que você sonha grande, você busca por alternativas e soluções grandes. Você começa a crescer. Você começa a procurar ambientes que se adequem ao seu sonho. Experimenta fazer isso. Ouse nos seus sonhos. Trace metas pequenas, médias e grandes. E não tenha medo nenhum de sonhar. Eu não acredito que o ser humano comece da mesma linha de partida. Mas independentemente se para uns é mais fácil, para outros mais difícil, eu acredito que todos podem mudar de vida. Seja um salto exponencial, seja um salto pequeno, mas que vai fazer uma diferença na sua vida. Não deixe ninguém te desencorajar. E a terceira dica é, seja disciplinado. Não adianta você ouvir o que eu tô te falando aqui e você passar o vídeo, acordar amanhã e não colocar nada em prática. A ação que vai levar à mudança. A teoria é linda. Você pode anotar tudo que eu tô te falando aqui. Mas se você não firmar esse compromisso com você, não colocar em ação, nada vai mudar. E se você gostou do conteúdo, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho. Toda semana eu vou trazer um conteúdo diferente, especial para você. Seja muito bem-vindo e venha fazer parte dessa comunidade